Olá, estamos de volta à segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Heber Carlos, que nessa ocasião está aqui no Instituto CAIP ensinando o módulo de Bibliologia. Doutor, nós falávamos há poucos instantes acerca deste movimento de despertamento para a teologia, para o estudo das Escrituras. E nós encontramos essa ênfase numa geração mais jovem, geralmente rapazes de 30 anos abaixo, 35, que demonstram esse apetite. Por outro lado, muitos nos acusam de ter uma fé estritamente cognitiva, voltada para os estudos, mas que atinge muito pouco as nossas emoções e volições. Como é que o senhor faria uma autocrítica do nosso movimento reformado hoje nessa perspectiva? Eu creio que não é de todo verdade que a nossa fé é crida ser fé intelectual. É só você ler as coisas que os ministros reformados têm escrito nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, verificar que existe uma preocupação de ensinar teologia que envolve a totalidade do nosso ser. Me desculpem, mas eu vou citar as coisas que acontecem comigo. Quando eu escrevo um livro e eu não tenho uma mente filosófica, eu não tenho. É uma área que eu não me aprofundo porque minha mente não ajuda muito a isto, mas eu trato das coisas de um modo racional, não racionalista, em que eu exponho o texto da Escritura, procuro compreender de modo inteligente, mas eu trabalho com a mente das pessoas, com as afeições das pessoas e com as volições delas. Nós temos aplicações frequentemente nos livros que nós trabalhamos. Eu gosto de alguns autores. Tem um livro aqui que o Tiago me mostrou, de um pregador americano famoso, talvez o mais famoso dos americanos existentes hoje, John MacArthur. Ele não é um cara que fala simplesmente para as intelecções. Ele fala com muita paixão, ele fala com muito gozo, que envolve a totalidade do ser dele. E assim eu procuro fazer a mesma coisa, porque a palavra de Deus atinge nós por inteiro. Integralmente. Mas uma sincera pergunta que eu faço, e acredito que muitos que nos assistem, isso são exceções? Ou o senhor percebe um movimento de despertamento de fé reformada caminhando para a integralidade do homem? Eu acho que caminha para essa última coisa. Você, em off aqui, falou comigo sobre o tempo da reforma, da pós-reforma. Escolasticismo protestante. Chamado escolasticismo protestante, que tinha uma ênfase maior no intelecto. Por isso que alguns críticos desse movimento falaram do intelectualismo que existia, ou seja, uma fé que esteja dirigida simplesmente às nossas intelecções, à nossa mente. Mas eu creio que esta ideia de integralidade está crescendo cada vez mais em nosso meio e nós entendemos que isto é importante para o ser humano completo, para que de corpo, fisicamente, de alma, ou seja, as emoções, as afeições, não é? As intelecções, as volições, tudo está envolvido, porque Deus mexe conosco em tudo. E é tão interessante, doutor, porque quando nós pensamos no escolasticismo, nós percebemos que essa negligência deles fez com que um movimento surgisse pela falta de completude à luz da fé reformada, que foi o pietismo, onde as pessoas foram para um outro extremo, abandonam o zelo escriturístico e passam a buscar apenas experiências transcendentais que atingissem as suas emoções. O senhor acredita que
é um cuidado contínuo que nós devemos ter, principalmente para essa geração mais jovem que está sendo despertada para a fé reformada. Que palavra muito mais pastoral o senhor daria? Voltando um pouquinho, Tiago, ao escolasticismo protestante, que não era tudo o que havia. Dentro desse período, levantaram-se muitos chamados puritanos, que trabalhavam com as afeições. Um dos maiores, chamados intelectualistas, que foi o maior teólogo e filósofo americano, você lembra o nome dele? Jonathan Edwards. Ele tem um trabalho muito grande relacionado às afeições. Então não é coisa que acontece com a totalidade dos que viveram nessa época. E foi traduzido recentemente. Foi. E eu quero que vocês que nos ouvem, nos veem, pensem que as coisas que você tem que crer tem a ver com, primeiro, a noção do que Deus quer de você, a noção de quem Deus tem a ver com o nosso intelecto. Eu queria que vocês se aplicassem ao fato de que essas coisas que você lê sobre Deus, que você aprende sobre Deus, seja alguma coisa que mexa com o seu ser interior, mexa com as suas afeições. Nós temos que amar a Deus com a interioridade do nosso ser. Nós temos que ter gozo com as coisas de Deus. Isso envolve as nossas emoções ou afeições. E, consequentemente, em última instância, que você aprenda a fazer as coisas com as quais das quais você tomou conhecimento, e coisas que mexeram com você interiormente. Pois obedeça a Deus, pois faça as coisas que você ouviu da palavra, que você sentiu com a palavra, a fim de que a sua obediência seja o resultado final desta ação de Deus que atinge a totalidade da sua interioridade. Dr. Heber, muito obrigado. É sempre um prazer enorme aprender mais de Deus através da sua vida, não apenas da capacidade cognitiva que Deus tem lhe dado ao longo de tantos anos de ministério, mais de 40 anos de ministério, mas, acima de tudo, através do seu exemplo. O senhor, com a sua esposa, Dona Zeli, tem sido um exemplo de amor e zelo ao Senhor e pelo seu reino. É um prazer enorme. Eu gostaria que o senhor deixasse algumas palavras de considerações finais para os nossos ouvintes. Quando vocês olharem a mim ou outro qualquer que vem dar entrevista aqui nesse curso do Instituto Kuyper, nos olhassem como ministros do Evangelho, como crentes que têm as mesmas necessidades, têm dores como vocês têm, pessoas que são gente como a gente. Não nos coloquem em pedestais. Nós somos pecadores e nós carecemos da graça divina igualzinho a vocês. Mas nós temos que pedir a Deus que Ele segure a nossa mão, que Ele nos guarde das heresias que estão tentando penetrar as nossas igrejas, que vocês permaneçam firmes na fé, mas mais conhecedores do que até agora da verdade de Deus. Portanto, estudem a Escritura e amem ao Deus que a inspirou. Muito obrigado, Dr. Heber, uma vez mais. Que Deus continue abençoando o seu belo ministério, lhe dando muitos anos de vida em saúde para nos abençoar e abençoar a igreja brasileira como um todo. Que Deus o abençoe. Foi um prazer e até o próximo vídeo.